E aí, meu povo do meu Brasil varonil, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza por aí? Vamos para mais um vídeo? Então, meus amigos, eu tô aqui mais uma vez com um cenário não muito adequado, igual no primeiro vídeo, né? O vídeo que abriu aí as portas do canal. E tô aqui com uma camisa de um time. Eu não sei se vai dar problema para mim, né? Por direito de imagem, alguma coisa do tipo. Qualquer coisa eu dou uma censurada depois, né? E aí, como é que vocês estão? Eu comecei aqui na plataforma, né, o canal aqui, Visão Panorâmica, contando um testemunho pessoal de como deixei de ser ateu. E ali eu expliquei porque os argumentos lógicos, né, que me fizeram ter essa perspectiva, né, de crer que existe sim uma causa primeira, um ser criador, e que ele é a causa, né, e nós somos o efeito. E ficou uma pergunta no ar, cara. Não chegaram a me fazer diretamente, mas eu acho que talvez possa você se fazer essa pergunta. E de maneira honesta, talvez não seja algo assim, não seja algo de sarcasmo ou ironia, ou algo assim de deboche, mas pode ser uma pergunta sincera. Então tudo bem, Alan, você chegou à conclusão, né, pelas evidências que você interpretou, pelas suas inferências e induções e deduções, você chegou à ideia de que Deus criou todas as coisas. Tudo bem, é uma possibilidade e é uma proposição. Mas e aí, Alan, quem criou Deus? Hum, essa é uma pergunta que vai dar muito pano para manga. Brincadeirinha. Então, meus amigos, na verdade, se nós formos pegar de um ponto de vista lógico ou filosófico, essa pergunta não faz sentido. Por que ela não faz sentido? Porque Deus não existe. Ué, Alan, mas você não acabou de dizer que Deus criou todas as coisas, como é que ele não existe? Então, Deus não existe porque ele não foi feito, ele não foi criado. Ninguém o criou. Deus é. Ou seja, o verbo que o tempo inteiro, né? Ou seja, você pegar na língua portuguesa, né? O verbo ser é um verbo de algo que não foi criado, algo que sempre existiu, sempre esteve ali. Então, Deus não existe. Deus é. Então, para mim perguntar se Deus, quem criou Deus, Deus teria que ser algo que existe. E Deus não existe. Deus é. Então, se é como se eu estivesse perguntando de maneira filosófica, quem criou aquilo que não foi criado? Quem fez aquilo que não foi feito? Entende a pergunta, como é que fica? Então, se Deus não foi feito, Deus sempre existiu, Deus sempre, ele é a causa primeira e criou todas as coisas, e se ele sempre existiu, então, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista lógico, não faz sentido porque ele nunca teve início. Ele sempre esteve lá e ele não foi criado. Então, como ele não foi criado, ele não foi feito por ninguém e por isso ele não existe. Deus é. Mas aí algumas pessoas, né, eu já ouvi assim alguns debates também, já li em alguns livros, né, e outras coisas do meio, que principalmente pessoas que não acreditam na ideia da criação feita por Deus ou de um design inteligente, alguma coisa do tipo, eles argumentam que a primeira lei da termodinâmica, né, ela sustenta a existência do universo e uma não criação. Porque a primeira lei da termodinâmica diz que toda energia ela não pode ser criada e nem pode ser destruída, mas sim ela se transforma. Então, eu não sei se está escrito com essas palavras, né, na primeira lei da termodinâmica, mas a ideia é essa. Então, se a energia sempre existiu, a energia se transformou, né, já que ela não pode ser criada nem destruída, ela se transformou em outras coisas e criou tudo que existe. Então, se a energia sempre existiu, ela simplesmente se moldou e criou o conjunto perfeito, né? Criou as condições perfeitas para a existência do universo, a existência de todos nós. Nós não precisamos de um Deus e nada disso. Então, existem pessoas que pensam desse jeito. Só que nós sabemos que o universo não é eterno. Desde o início do século XX, nós já sabíamos, através da teoria da relatividade geral de Einstein e outras teorias físicas, que o universo sim teve um início, ele teve um começo, visto que ele está em expansão e tudo mais, e outros termos aí que nós sabemos que ele partiu de um ponto, né, pelo que se tem conhecimento na física, ele partiu de um ponto pequeno, né, de um ponto inicial, e ele se expandiu. Então nós sabemos que ele foi criado. Então, assim como a energia foi criada, né, nenhuma energia nova entra no universo, ela simplesmente se transforma, e nenhuma energia tirada do universo, ela se transforma. Então, essa questão da energia, ela sim, ela foi criada, ela não existia antes
da existência do universo. Então, assim, não estou dizendo que assim, ela não é eterna. Então, como ela não é eterna, ela pode ter sido criada. Então, a primeira lei da termodinâmica não diz que a energia é eterna. Ela diz que a energia que existe, a energia que, se ela existe ou se ela foi criada, ela não pode ser destruída e não pode ser criada. Ela pode se transformar. Então, não diz em nenhum momento ali na lei que que a energia ela é eterna, né? Então, isso daí é uma inferência, é algo assim que é uma interpretação de quem colocou, né? De quem observou essa, embora não seja da área da física, mas sempre gostei muito da parte filosófica, do exercício mental, né? De abstrações e de debater questões. Então, tudo mais pela lógica, não estou indo nem pela questão técnica da física, porque não tenho, assim, uma formação e uma expertise grande dentro da área, beleza? Então tudo bem. Se você disse agora que Deus existe, que Deus realmente, Deus é, tudo mais, mas aí para pensar, cara, que existem milhares de religiões no planeta Terra, né? Aqui no nosso mundo existem milhões de religiões, e até outras também que já existiram, também já deixaram de existir, ou que hoje fazem parte da cultura pop, né, como a cultura nórdica, os deuses gregos, e outros deuses, né, que hoje em dia está em moda aí na cultura pop, e mais religiões que existem nos dias de hoje, né, que tem milhares de adeptos nos dias de hoje. E, poxa, dentre esses vários deuses aí, cara, por que que como é que eu posso saber qual Deus verdadeiro? Todos eles existem, todos eles são verdadeiros, todos eles são deuses mesmo. E aí, o que você me diz disso daí? Bom, baseado como eu havia falado para vocês no primeiro vídeo, né, baseado na lógica e baseado assim, nas inferências e nas observações que eu fiz, o que acontece? Eu vou dividir as religiões em grupos, né? Nós temos as religiões teístas, nós temos as religiões panteístas e nós temos as religiões politeístas. Panteístas, politeístas e teístas. Então, as religiões teístas são aquelas que acreditam na existência de um Deus, de um ser criador, e que esse Deus, ele é o criador do universo e que ele interage com as pessoas, né, com os seres humanos, e que ele tem um plano de salvação, um plano final, que essa existência material e terrena não é a nossa condição final. Ele tem um plano, assim como ele é eterno e está fora do plano material, ele também tem um plano como esse para aqueles que aderirem, né, que crerem nele, né, e que seguirem seus fundamentos, seus estatutos, serão recompensados desse jeito. Então, as religiões teístas acreditam na existência de um Deus. A maioria das religiões teístas acreditam em um único Deus, ou que esse Deus pode ser dividido em três partes, né, um Deus triuno, né, mas que em essência é o mesmo Deus. E tem não confundir teísta com T, né, com deísta, né? O deísta é o que acredita que existe sim uma divindade, mas que ele não está aqui, que ele nos criou e nos abandonou à nossa própria sorte, ou que talvez ele criou as condições necessárias para que existisse nossa existência, ou que ele criou as matérias aleatoriamente que talvez criaram o Big Bang, ou que fizeram evolução e tudo mais, mas que ele não está aqui, ele não liga para a sua criação. Então, isso é o deísta. E existe o teísta, que é aquele que acredita na existência de um ser criador. Existe o panteísta, que o panteísmo acredita que todo o universo ele foi criado na verdade o universo não foi criado, o universo é eterno e tudo que a própria divindade ela é o universo. Então a própria divindade ela está em tudo e todos. Então a nossa existência, o nosso corpo, os nossos bens, toda a estrutura material, física e espiritual, elas são uma única coisa e fazem parte dessa mesma divindade. Então todas as coisas que existem são uma única coisa, por isso nós devemos estar em harmonia com o universo, com o cosmos, porque o universo ele se autocriou e por isso a própria divindade faz parte do universo, ela é o universo. Então as religiões panteístas. E temos também as religiões politeístas, que acreditam que existem vários deuses, que podem existir várias dimensões, né, como multiversos e outras coisas também que
foram propostas por Kardashev, né, e outros cientistas que acreditam em camadas de universos diferentes, né, que nós não somos o único que existe, né, e que cada universo pode existir realidades paralelas e tudo mais. Isso é mais a vibe, né, mais a linha aí do hinduísmo, né, e outras religiões orientais, né. E já no panteísmo, né, já é mais para a questão do budismo, né, já é mais para questões assim, até mesmo de questões filosóficas, né, do chamado Deus de Spinoza, né, que acredita que Deus era tudo que existe, né, ele não era uma pessoa, ele não era uma persona, né, na verdade, né, com características, vontades e desejos, mas sim ele era o universo como um todo, né. Então tem o panteísta, né, que é mais esse lado aí, e as religiões teístas, que a maioria delas são monoteístas, né, que são basicamente o cristianismo e o Islã, são basicamente, e o judaísmo, né, o judaísmo, o cristianismo e o Islã, que claro, dentro de cada um deles tem várias subdivisões, né. Então, desses 4 possibilidades que eu tenho, né, o deísmo, né, e o teísmo são as mais prováveis para mim. Então, o panteísmo e o politeísmo não fazem sentido para mim, porque até onde se sabe, pelo menos nas descobertas atuais, o universo que nós temos, nós vivemos, né, é tudo que nós temos e que nós sabemos que existe, né, que nós convivemos e nós temos conhecimento. Não se existe conhecimento de um outro universo ou realidade paralela. Então, onde esses deuses politeístas estariam, não tem assim uma condição assim que eu possa dizer, justificar que eles sejam deuses, né, ou que eles podem ser como uma possibilidade. Então, para mim, o politeísmo não é uma condição provável. E também nas grandes maioria das religiões politeístas, os seus deuses foram criados pelo próprio universo, pelo próprio cosmos, ou eles foram criados. Então, por exemplo, a história de Zeus, né? Eu não sou muito bom de mitologia grega, mas eu lembro que ele foi criado pelo próprio universo, depois gerou os titãs foram criando outras coisas. Eu acho até que o nome da Via Láctea tem alguma coisa a ver com a questão de que ele amamentava algum dos deuses e um dia ele tirou o seio da boca de um dos seus filhos e eles se espalharam pelo universo e criaram as estrelas, os pontinhos. Eu sei que existe uma questão como essa. Se eu estiver falando besteira, me perdoem, que eu estou falando de bate-pronto aqui sem roteiro, mas é uma ideia mais ou menos por essa. Então, a grande maioria das religiões politeístas, seus deuses foram criados. Então, se esses deuses foram criados, então, assim, eu não posso supor que eles sejam a causa primeira, porque se eles foram criados e criaram o universo, eles não são a causa primeira, e se eles fazem parte do universo, o próprio universo que está dentro dele foi criado, como é que eles criaram o universo, se o universo criou eles? Então, não faz sentido lógico. Perdão. Então, não faz sentido lógico. Se o universo foi criado e o próprio universo que criou essas divindades, não faz sentido para mim lógico eles terem criado o universo, porque eles são frutos da própria criação. Então, para mim, o politeísmo não pode ser verdadeiro por questões lógicas. O panteísmo é a mesma coisa, porque o panteísmo presume que o próprio universo é a própria divindade. Então, se o próprio universo é a própria divindade, essa divindade ela é eterna, e nós sabemos que o universo não é eterno. Então, portanto, essa proposição não pode ser verdadeira, porque se o universo não é eterno e a divindade é toda parte do universo, ela não pode ser verdadeira. Nós sabemos que o universo foi criado. Então, só me restou o teísmo e o deísmo. O deísmo, ele presume que o Deus, algum Deus, né, algum ser superior, ele deu as condições ideais para que o mundo viesse à existência, ou ele próprio criou, mas ele abandonou suas criaturas à sua própria sorte. É uma possibilidade? Faz sentido. E tem o teísmo, que é o que eu acredito, que eu advogo. Então, para mim, o teísmo é o que mais faz sentido pela questão do teísmo, né, de maneira geral, principalmente o teísmo cristão, que ele diz que Deus ele é imaterial, ele é espírito, ou seja, ele é antes da matéria, então faz sentido como eu havia falado no primeiro vídeo. Então ele é antes da matéria, ele é eterno, ou seja, ele é antes do tempo, ele está fora do tempo, ele é anterior ao tempo, e ele é munido de vontade. Então, por ele ser munido de vontade, ele teve vontade de criar as coisas que existem. Então, de maneira lógica, ele é a causa primeira, ele está fora do tempo, está fora da matéria, e ele tem poder suficiente para trazer à existência
coisas que não existem, então creio que ele seja onipotente, e também ele é munido de vontade, desejo de querer. Então, para mim, o Deus cristão, ele é o Deus verdadeiro por causa das características lógicas, né? Os outros deuses foram criados pelo próprio universo, sendo que, por isso, eles não podem ser verdadeiros, pelo menos para o meu ponto de vista. Então, eu no primeiro vídeo falei por que da existência de Deus, e hoje eu estou falando de qual Deus é o verdadeiro, já que nós temos muitas religiões aí pelo mundo. Então, nós ficamos aí, assim, pelo menos do meu ponto de vista, nós ficamos presos, né, a 3 possibilidades, né? Ou o Deus islâmico, ou o Deus cristão, ou o Deus judaico, né? Mas, assim, eu não tenho uma perícia muito grande no Corão, e também até não quero muito citar, assim, porque eu sei que a comunidade islâmica, ela é bem rígida, né, quanto a falar sobre e tudo mais, mas eu acredito que o Deus Alá não era Deus único desde o princípio lá na questão islâmica. Eles não eram nem sempre eles foram monoteístas. Então eu já meio que deixo de lado por essa questão. Já o judaísmo, né, e o cristianismo, né, que, claro, um saiu do outro, né, são meio que uma continuação, os dois advogam, né, que o seu Deus, ele é onipotente, ele é onipresente e onisciente. E ele está fora do tempo, fora da matéria, então, ele, para mim, esse faz mais sentido que ele exista, mais sentido lógico de que ele exista. Mas o deísmo, eu acredito que, poxa, você vai fazer uma criação, você vai fazer algo complexo, algo maravilhoso, algo assim que não tem precedente, e você vai abandonar sua própria sorte, vai deixar, vai ver no que vai dar, tipo, deixa pra lá que eu ver no que vai dar. Eu acredito que tenha mais a ver com a questão filosófica, por haver maldade no mundo, por haver catástrofes e por haver muitos e muitos problemas. Eu acredito que as pessoas até acreditam que existe um Deus, mas que não está aqui, por isso que essas coisas acontecem. Então eu acho que essas questões do deísmo têm mais a ver com a questão filosófica, por causa das injustiças que acontecem no mundo, do que por uma questão do que uma questão assim de lógica. Ou até mesmo pode ser pela questão material, né? A pessoa que é mais materialista, ele não está aqui por isso que ele nunca apareceu para a gente, por isso que eu nunca ouvi. Porque ele, como não está aqui, por isso que nós nunca ouvimos. Então, acredito que por isso que também o deísmo pode ter essas duas vertentes de pessoas que sejam por essa linha de raciocínio, né? Então, esses são os motivos, né, pelos quais eu acredito que o Deus cristão, ele é o Deus verdadeiro e o Criador de todas as coisas. E talvez se não ficou claro, outra coisa que eu não mencionei no início, né, quando eu havia explicado por que Deus não poderia ter sido criado, e claro que se houvesse essa pergunta também traz outra, de quem criou Deus, também faz outra, na verdade, de quem criou Deus é jogar para trás, tá? Porque se eu falo, exemplo, quem criou Deus? Tá, existe uma outra força que criou Deus. Aí quem criou essa força que criou Deus? E quem criou essa força que criou essa força? Então eu vou só jogando para trás e nunca vai ter uma primeira causa, nunca vai ter um ser inicial, sempre vai ser jogado para trás essa questão. Então eu acredito que Deus bíblico fez todas as coisas perfeitas e acabadas e construiu da forma em que são e criou as condições necessárias para que nós estivéssemos até aqui. Então por isso que esses são os motivos de eu acreditar nesse Deus, e digo que vocês façam o mesmo, que vocês experimentem, que vocês busquem sobre, e que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É algo que, como eu havia falado no primeiro vídeo, né, vocês não têm o que perder. Mesmo que vocês apostem a vida, a forma de filosofia de vida de vocês na existência de um ser, e caso ele não exista por algum motivo, né, se eu estiver errado e tudo mais, vocês sabem muito bem que vocês não têm nada a perder, como eu havia citado no primeiro vídeo. Então, agradeço a vocês pelo feedback, por ter assistido até aqui, e peço sugestões de vocês deixarem aqui no comentário aqui embaixo, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, e se assistiu até aqui, bote aí, eu assisti até aqui, para saber quanto que vocês estão gostando e até onde estão assistindo o vídeo. Valeu? Um forte abraço, até a próxima e valeu!